Olá, gente, boa noite, obrigado, Sabrina. Queria agradecer a todos. Eu entrei um pouquinho de última hora, um pouco de bico até nesse evento. Sou de São Paulo, meu nome é Márcio Luftgas, eu sou voluntário do Studitas, sou diretor da CONIB e faço parte da diretoria do Memorial do Holocausto de São Paulo. Enquanto o pessoal já está descendo aqui, eu só vou tomar 2 minutinhos de vocês. Eu escrevi um livro no ano passado, contando a história do meu pai. Eu falo que eu sou filho de Auschwitz mais novo do Brasil. Meu pai passou por 6 campos. Depois do último campo, ele ficou no campo de refugiados na Alemanha e foi para Israel, onde ele lutou na Guerra de Independência, e de lá ele veio para o Brasil em 54, casou em 58, no Bonfim de São Paulo, que é o Bom Retiro, de onde ele falava que de lá ele só saía para o Butantã, que é o nosso cemitério judaico, e ele cumpriu a promessa. Meu pai, eu falo do número 5, meu pai foi libertado em 1945, ele esteve em Auschwitz, mas 9 dias antes da libertação de Auschwitz, ele fez as marchas da morte até Dachau. Em 1995, ele deu uma única entrevista no estado de São Paulo. Em 2005, ele faleceu e eu falei que eu vou escrever um livro para contar a história dele, baseado nas minhas memórias e dos meus irmãos. Esse livro demorou 20 anos, ele só foi escrito ano passado, em 2 fins de semana, apesar de ter demorado 20 anos. O livro conta, em mais ou menos 136 páginas, a vida de um prisioneiro, a vida de um soldado e a vida de um imigrante, como muitos dos nossos pais e avós que estão aqui. Quando eu escrevi o livro, eu conversando... Sabrina, me fala para parar, hein? Posso... Estou falando 1 minuto, desculpa, mais 1 minuto. Quando eu escrevi o livro, eu só pedi uma coisa para um ilustrador e para um escritor que escreveu o livro comigo. O livro tem que ser lido em 1 hora. Então, é um tema que todos conhecem, mas é diferente pelo fato que é possível ler em 1 hora. 6 pessoas leram na noite de autógrafos na fila. Enfim, o livro está custando na livraria R$50. A ideia é fazer esse preço aqui. Nós vamos colocar o QR Code do Stand With Us. Toda a renda vai para esse projeto que dispensa apresentações, aqui em nome do André, da Sabrina, do Caio e do Samuel. E na entrada tem os livros, podem pegar. Quem não puder pagar, pode pegar também. Quem puder pagar, paga depois no QR Code. O valor sugerido é R$50 para o Stand With Us, André, mas quem quiser doar mais, pode doar mais. Quem quiser pegar mais de um livro, pode pegar mais de um livro, senão a gente manda mais. Porque amanhã a gente vai na escola israelita também levar o livro. Mas é isso, gente. Bom evento. André, obrigado pela oportunidade. Sucesso para o Stand With Us. Sucesso para Israel. Am Israel Hayom. Ali na entrada, tá? Tem uma mesa, quem for saindo antes é só pega quantos quiserem, se faltar a gente manda mais depois. Gente, eu vou deixar para você. Mais 1 minutinho a gente já vai começar. Salve, salve, é um prazer estar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para apresentar mais um evento presencial do podcast Levante. É o 3º evento da nossa caravana pelo Brasil. Já tivemos um evento presencial em São Paulo e lá na minha terra, no Rio de Janeiro também, e agora aqui em Porto Alegre, agradecendo ao Centro de Eventos da PUC do Rio Grande do Sul, a Federação Israelita do Rio Grande do Sul, parceira da Stand With Us Brasil nos eventos aqui no estado, e eu agradeço particularmente a Stand With Us Brasil por me proporcionar viajar pelo Brasil para falar de temas tão sensíveis, tão complexos. Eu que lido com a política brasileira, com tudo que existe de disputa populista, nós contra eles, ódio, paixão. Quando a gente vai falar de Oriente Médio, parece que é tudo multiplicado, a enésima potência, tudo bastante turbinado. E distinguir todas as nuances desse debate, tentar colocar a bola no chão para organizar o que é uma coisa, o que é outra, quais são os elementos objetivos, evitar que todo mundo seja arrastado por uma paixão incondicional ou por um ódio incondicional e consiga analisar os fatos de
de uma maneira objetiva. Esse é um esforço intelectual, é um esforço jornalístico no nosso dia a dia e, felizmente, eu encontrei grandes parceiros para fazer isso. Então, quero chamar ao palco aqui uma pessoa que eu assistia na televisão quando eu ainda estava na minha formação jornalística, via os embates dele ali com Paulo Francis, as suas conversas com Lucas Mendes, com Nelson Mota, com Diogo Mainardi, com Arnaldo Jabor, com tantos que passaram pela bancada do agora retomado Manhattan Connection, uma das bancadas que me fez querer participar de uma bancada jornalística para falar sobre as coisas do mundo e para participar das tretas também. Caio Blinder. Grande Caio, você fica à vontade, Caio, para sentar. Gaúchos Connection. E o nosso professor, autor de um livraço que eu recomendo muito, uma antologia de artigos chamado Decifrando o Oriente Médio, que tive a honra de receber, de ler e cada vez mais conviver com ele, que pode falar horas num evento presencial como esse. Não cabe todo o conhecimento que ele tem a respeito do tema, muitas vezes eu tenho que provocá-lo e vocês vão ver isso, a contar histórias muito complexas em poucos minutos. Para quem não ficar satisfeito, tem os cursos dele, eu já faço um merchan aqui antecipado, vale muito a pena. Samuel Feldberg. Grande Samuel. E o presidente executivo da Stand With Us Brasil, ele que vocês viram aí no vídeo, participa de diversos veículos para esclarecer os assuntos a respeito do Oriente Médio, de Israel, é provocado, evidentemente, pelos entrevistadores, tem que lidar com situações bastante sensíveis para trazer o que as autoridades israelenses estão falando, o que estão falando a respeito de Israel, o que ele viveu, o que ele testemunhou, como é o dia a dia no momento de guerra. No nosso evento no Rio de Janeiro, ele estava lá em Tel Aviv e tocou a sirene durante o evento. Ele estava num telão assim que aparecia atrás do palco e ele teve que ir para um bunker. Ficou lá no começo dessa nova fase de uma guerra permanente, a que a gente tem visto, e tem muito conhecimento de causa, muita propriedade para falar. É um prazer também poder conversar com alguém tão qualificado assim como André Lais. Muito bem, fiquem todos à vontade. Samuel roubou meu lugar, eu ia sentar aí, mas... Claro. Olha, eu quero começar com o Samuel. Desde o começo aqui, né? Vamos sentar, começa, onde se posicionar, né? Já que eu fiz, Samuel, essa provocação, porque a gente está num momento de guerra, Estados Unidos e Irã, apesar do cessar-fogo momentâneo, um impasse aí que se prolonga, e a gente vai chegar a esse tema também. Mas eu vim aqui para o centro de eventos da PUC pensando justamente, eu vou fazer uma pergunta complexa para ver se o Samuel conta um pouco de como chegamos até aqui. Claro que é uma história que atravessa séculos, mas, Samuel, se você fosse fazer um resumo, levando em consideração, acho que 2 pontos importantes que têm a ver com aquilo que está acontecendo agora. O plano da ONU ali de 1947 para dividir a Palestina em 2 estados, que foi acatado pelos judeus, foi rejeitado por determinados árabes, e a Revolução Iraniana de 1979. À luz desses 2 episódios que têm efeitos até hoje, como é que você contaria essa história para pessoas que eventualmente nem sequer entendem do assunto, para poder explicar a situação de Israel ali dentro do Oriente Médio? Bom, primeiro, o problema é que eu tenho que ir embora amanhã, 10 horas da manhã. Valeu? Então, vamos tentar resumir. Eu acho que a gente pode pensar em pontos de inflexão na história das relações entre Israel e o Irã, se nós estamos falando
do caso do Irã, porque obviamente esse é um conflito que envolve o Irã, os países do Golfo, envolve o Líbano, envolve Israel, envolve os palestinos. Então, praticamente todos os atores que estão na região, a gente teria de alguma forma que abordar. Mas vamos olhar para a relação entre Irã e Israel. Nós temos, no período bíblico, obviamente, a história da libertação dos judeus do jugo da Babilônia, quando o Império Persa derrota os babilônios e a permissão para o retorno e a reconstrução do templo, que dá origem ao ao segundo templo em Jerusalém, e depois algo que a maioria das pessoas não lembra, e muitos dos mal intencionados não querem lembrar, que entre 1948 e 1979, Israel e o Irã tinham excelentes relações. Ben-Gurion criou um conceito de alianças periféricas, onde Israel, que foi rejeitada pelos países árabes da região, encontrou aliados em países que tinham identidades étnicas diferenciadas dos árabes. Então Israel se tornou um aliado da Etiópia, se tornou um aliado da Turquia, que na época já era ou se tornou logo em seguida membro da OTAN, e se tornou aliado dos iranianos, que obviamente não são árabes, apesar de serem muçulmanos. E de 1948 até 1979, o Irã foi um aliado muito próximo de Israel, inclusive o fornecedor de petróleo que Israel não conseguia no mundo árabe, no Oriente Médio, e até hoje existe um oleoduto que vai de Eilat para o Mediterrâneo e que foi utilizado naquela época, inclusive durante o período das crises de petróleo, para trazer petróleo do Golfo Pérsico através do Mar Vermelho, que era desembarcado em Eilat e levado até a costa do Mediterrâneo para abastecer os mercados na Europa. Então, é uma relação que durou muito tempo, marcou a sociedade israelense e a sociedade iraniana, e se reverteu totalmente com a Revolução Xiita de 1979, que introduziu um elemento fundamentalista religioso, que é o fulcro que está na base desse conflito que dura já 47 anos. Então, nós temos que olhar para esse conflito como um conflito que pode ser transitório se houver uma mudança de regime no Irã que eventualmente elimine esse elemento fundamentalista religioso que não está na base da crença da maior parte da população iraniana. Os iranianos nunca foram esses fanáticos religiosos que o mundo acredita que compõem a maior parte da sociedade iraniana hoje. Muito pelo contrário, eles vêm do zoroastrismo, e o fundamentalismo islâmico xiita foi imposto pelos árabes que conquistaram o Irã, que não tinha absolutamente nada a ver com esse fanatismo. Legal, Samuel, excelente resumo. Caio, eu estava pensando aqui que o regime iraniano, esse presente, começou ali com a Revolução de 1979, portanto 46 anos, vai fazer 47, e você se interessava já intelectualmente pelo Irã antes de 1979, ou ele entrou no seu radar de interesses jornalísticos bem depois? Queria que você contasse um pouco da sua história nessa relação como integrante da comunidade judaica com o regime iraniano, se essa preocupação veio só depois de adulto. Boa noite, pessoal. Conversa de velho. Meu primeiro emprego remunerado foi em 1977. Você lembra quando teve eleição, que é a primeira vez que o Likud ganhou dos trabalhistas de Israel? Eu trabalhava aonde? Na revista Shalom, uma importante revista da comunidade judaica brasileira, cuja sede era no centro do mundo, Bom Retiro, né? Depois do Bom Fim. Bom Retiro deve ser depois do Bom Fim. E esse conselho editorial tinha 3 pessoas que foram muito importantes na minha vida. Tinha Jacob Klipovitz, Alberto Dines e Moacir Skir, né?
Então, naquela época eu já trabalhava, mas era no conselho editorial da revista. E a revista cobriu de forma intensa a Revolução do Irã. E na mesma época que eu estava na revista, eu comecei a trabalhar na TV Bandeirantes, de São Paulo, como editor internacional, moleque, né? Menor de idade. E uma das minhas primeiras grandes coberturas foi justamente a Revolução do Khomeini e a tomada dos reféns na embaixada americana inteira. Então, eu comecei com esse rojão. Na minha vida de jornalista, moleque, realmente um dos grandes assuntos ali no começo da minha carreira foi, de fato, a Revolução Islâmica. Então, sempre fez parte da minha vida como jornalista e eu cobri ao longo dos anos de forma intensa. Então, isso, eu sou, infelizmente, um refém desse assunto. André Lais, olha, só para deixar claro, nós fazemos o podcast Levante, eu, Felipe Moura Brasil, Samuel Felder e o Caio Blinder. Vai um episódio novo no ar no canal do YouTube da Stand With Us Brasil, toda terça-feira, às 19 horas, excepcionalmente nessa semana, em razão do feriado, foi na quarta-feira. Na semana que vem, em razão de uma mega viagem do Samuel Felder, vai ao ar na quarta-feira, mas geralmente é terça-feira, às 19 horas. Só para não esquecer aqui de fazer o nosso merchan, que é essa caravana do podcast Levante, mas tem um programa semanal no YouTube da Stand With Us Brasil. E você, André Lais, conta um pouco pra gente dessa sua trajetória de estudos, de interesse, que levou você a ser essa voz que traz mais conhecimento, informação, discernimento a respeito de casos que geram uma comoção muito grande, um ódio muito grande, e às vezes você é emparedado ali por pessoas que têm uma postura muito anti-Israel, ou que estão com uma raiva muito grande de uma ação específica, e você precisa esclarecer exatamente o que aconteceu, de onde que veio. O que levou você a enfrentar esse desafio? Eu vou ter mais tempo que o professor Samuel para responder. São só perguntas fáceis. Você pode usar meu tempo, que eu falei pouco, É verdade. Eu acho que eu tenho algumas memórias lá de trás que trouxeram a gente para esse momento. Acho que a primeira delas, meus pais se conheceram em Israel, e aí voltaram, né, em 79 e 80. Em 91, depois da Guerra do Golfo, eu tinha 5 anos, já dei minha idade. A gente foi todos para Israel de novo, e eu lembro que a gente estava em algum lugar público de Ministério do Interior, alguma coisa que tinha a ver com ajuda aos imigrantes, e a gente estava numa sala de espera e tinha um senhor árabe, e a gente estava brincando com ele, eu e meu irmão, eu com 5, meu irmão com 7, e tinha um religioso judeu gritando lá de fora que não queria entrar porque o árabe estava lá dentro, e ele quebrou o vidro do lugar, e veio a polícia de Israel e prendeu o cara que quebrou o vidro. Essa foi a primeira imagem do conflito que veio na minha cabeça. Depois, obviamente, veio imagem de ambos os lados. Quando eu tinha lá 12, 13 anos, começa a segunda intifada. E eu lembro que durante a segunda intifada a gente assinava os 2 jornais em casa, Estadão e Folha. E eu lembro que eu comparava como a Folha e o Estadão se referiam ao Hamas e aos atentados terroristas que ocorriam em Israel, nos ônibus e nos cafés. E eu lembro que eu não lembro agora qual jornal decidia chamar atentado terrorista e qual chamava de atentado, mas tinha essa diferença. Qual falava que o Hamas era um grupo terrorista e qual falava que era um grupo radical de militantes islâmicos, mas não falava a palavra terrorista. Isso com 14 anos. E aí eu lembro que eu fazia aula na cultura inglesa, de tarde, 2 vezes por semana, e eu ia na aula de cultura inglesa, todos os alunos não eram judeus, eu era o único judeu da sala, e eu lembro que eu levava capas de jornal mostrando como a imprensa está deturpando como as coisas estavam acontecendo lá no Oriente Médio, né? Lembrando a todos, né, é a primeira vez que Israel usou o seu exército, o seu hardware militar, estou falando de tanques e aviões e assassinatos seletivos e tudo mais, contra palestinos, foi na segunda intifada. Antes disso, Israel nunca tinha colocado um tanque dentro da faixa de Gaza até então contra os palestinos. Então, tudo isso me levou a gostar muito do tema e querer falar sobre esse assunto já com 14, 15, 16 anos.
E aí eu fui para Israel com 17 anos, fiz a Yanot, que é um projeto da Naamat Pioneiras, daqui é presidente, que é um projeto de classes brasileiras. Fiz a Yanot, voltei, e quando eu voltei eu tive essa experiência de um ano em Israel em 2003, que eu vi o que realmente é Israel como adulto. E aí eu acabei fazendo Aliyah em 2006, e eu queria terminar essa minha primeira introdução dizendo o que me levou a fazer Aliyah em 2006. Eu estava estudando administração de empresas em São Paulo, e eu lembro que eu tinha um professor de filosofia, e eu dava carona para ele depois da aula. Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, e eu lembro que ele me falou: sai da faculdade, senão você vai estar acabando com a sua formação filosófica, e vai estudar o que você realmente gosta. E eu lembro que eu decidi um dia, eu tinha um Monza velho, o Monza quebrou no meio da estrada pela 7ª vez, então estava lá eu atrás com um amigo meu, o carro no guincho, e aí eu decidi fazer Aliyah. E eu decidi fazer Aliyah porque eu falei para mim mesmo: eu quero ir para Israel, quero estudar relações internacionais, eu quero me especializar em terrorismo, em contra-terrorismo, em Oriente Médio, e eu quero poder trabalhar para o país. Essa era a frase: eu quero trabalhar para o país. E eu acho que eu consegui trabalhar para algo que é melhor do que o governo de Israel, que é para trabalhar para vocês, para a comunidade e pela comunidade judaica do Brasil, que se resume na Stand With Us Brasil. Eu achei que você fosse dizer que você foi estudar mecânica. Por quê? Porque teu carro quebrou. Ah, o carro quebrou. Então André, foi tudo culpa do Monza. Se não fosse o Monza... Culpa do tudo. E do álcool, né? Que acabou com o motor do carro. Mas só para fechar, quando eu fui para Israel, eu fui estudar na IDC Herzliya, que hoje chama Reichman University, e aí realmente eu não fui um bom aluno na escola, e acabei me tornando, Samuel talvez divirja de mim, me tornando um aluno médio para bom, com a ajuda dele, que é o meu mentor acadêmico desde 2014. E aí as coisas foram progredindo. Eu fui para Israel, estudei na faculdade, fui para o exército, saí do exército, começou o mestrado. Depois, no meio do mestrado, estourou a Guerra Pilar de Defesa de 2014, que todos vocês devem lembrar muito bem. Foram 55 dias que Israel entrou em Gaza. Era já a 4ª guerra que Israel tinha contra o Hamas. E aí eu acabei viralizando num negócio que chama Facebook. Para alguns de vocês que são mais novos, tinha uma coisa chamada Facebook. E aí acabei voltando ao Brasil para trabalhar em projetos que tinham como intenção criar uma instituição que ainda não tinha no Brasil, que era focada especificamente, única e exclusivamente em educação sobre Israel e lutar contra o antissemitismo e essa nova forma de antissemitismo. E aí, to make a long story short, eu voltei para o Brasil, fui para o Rio, fui para São Paulo, e em 2016 tive o primeiro contato com a Stand With Us. Em 2018, final de 2018, a gente trouxe a marca da Stand With Us, que é originalmente dos Estados Unidos, para o Brasil. Era um escritório pequeno, 3 pessoas, eu e a Sabrina, montando a mesa, 9 metros quadrados, na Vitsu de São Paulo, que cedeu muito gentilmente uma sala para a gente. E hoje a Stand With Us é esse micro-império que a gente chama na Stand With Us, que é 40 pessoas, 7 departamentos, centenas de voluntários, um conselho acadêmico, um conselho de educação, um conselho de comunicação, e a gente tenta, a duras penas, melhorar a imagem pública de Israel, educar as pessoas sobre o país e lutar contra o antissemitismo no país também. E um infiltrado aqui. E um infiltrado. Que não é mais infiltrado. Bom, já que o André falou de antissemitismo, eu acho importante, antes de chegar aqui no noticiário atual sobre a guerra, falar de um elemento que sempre me causou muita perplexidade. Eu comecei aqui na abertura falando sobre discernimento, sobre distinguir nuances, elementos, e no debate público sobre Israel, assim como em outros aqui no Brasil, mas como eu disse, no caso de Israel, tudo se multiplica, existe uma grande confusão entre defender a existência do Estado de Israel, defender um governo específico de Israel, defender um político, defender uma decisão de um político, defender uma ação militar. Eu digo defender ou criticar, obviamente, mas eu estou separando esses elementos. E a comunidade judaica, o povo, eu estive lá, inclusive, e acompanho o debate público e aprendo também com todas essas pessoas, para ver que é um regime democrático, que as pessoas discutem, elas têm ideias diferentes. O Benjamin Netanyahu tem opositores como o Benny Gantz, como o Naftali Bennett, como o Yair Lapid, como
vários outros que o criticam em diversas decisões, e muitas vezes quando a gente vê o noticiário e vê os colunistas, comentaristas, alguns do mainstream, não todos evidentemente, fica parecendo que é um monolito, que é um bloco, que se um soldado israelense faz algo que é repugnante, o país inteiro é culpado por aquilo, toda a comunidade judaica, inclusive os judeus que estão nos Estados Unidos, os judeus que estão no Brasil. E isso sempre me pareceu muito louco, né? Mal comparando, obviamente, eu como jornalista do Rio de Janeiro, cubro operações policiais, por exemplo, ao longo de 20 anos de carreira, já fiz jornal local no Rio, e o Brasil, o povo inteiro, ser culpado por um eventual abuso policial, por uma ação militar absolutamente aloprada, é o que em geral não acontece, e em geral não acontece com qualquer país, mas em Israel há uma grande confusão. Então, existem muitas pessoas que defendem a existência do Estado de Israel, que, no entanto, têm críticas a ações militares, a determinados políticos, a determinados governos, querem que troque. E existe um debate interno muito pujante, muito forte, que às vezes foge do radar do restante do mundo. Caio, você que esteve já nessa região, você que mora tanto tempo nos Estados Unidos, tantas vezes frequentou o Brasil, o que você avalia para a gente do antissemitismo? Você percebeu mudanças depois dos ataques de 7 de outubro de 2023? Você já sentiu na pele algum episódio assim? Conta para a gente a sua avaliação desse cenário. Sobre a segunda parte, se eu sinto na pele, se você se engaja em redes sociais, você sente o antissemitismo na pele. E eu pessoalmente, na rua, não, mas o ambiente nas redes sociais é tóxico, não é? E eu pago um preço curioso, porque tudo é equivocado sobre como eu trabalho como jornalista, né? Ou eu sou um petista, né? Ou eu sou um agente do Mossad. Então eu já passei, estou acostumado a você é petista, você é bolsonarista, você é isso, você é aquilo. Então, inclusive, sendo muito sincero, dentro da comunidade judaica. Então você sente esse ambiente de polarização e de equívocos, né? Isso que me impressiona muito, né? Sobre a pergunta mais importante do que eu já senti, óbvio que é exponencial o aumento do antissemitismo depois do 7 de outubro. Alô? E eu não devia ficar espantado com essas coisas, mas eu não esperava essa carga tão grande de antissemitismo como veio depois do 7 de outubro. Eu vou falar um pouco mais. Eu acho que o Felipe, o Samuel, o André estão aqui na trincheira brasileira. Eu moro nos Estados Unidos, dessa vez eu moro há 37 anos. Então eu estou assim em nível pessoal, num nível de ansiedade muito grande com o que nós estamos vendo, né? Primeiro a gente sentiu de forma muito intensa a mobilização que aconteceu no campus americano, Colômbia, UPenn, né? Onde minha filha estudou, né? Minha filha mais nova é de lá, e outras universidades, aquela movimentação anti-Israel que começou no dia 7, no dia 8 de outubro, né? E o que marca, obviamente, de forma muito intensa no meu caso, é a hipocrisia daquela militância em Israel. Eu nunca vi nenhuma marcha no campus americanos contra o massacre de jovens no Irã, né? Nunca vi manifestações contra o assalto do Putin na Ucrânia, né? Eu vi a guerra civil da Síria tratada de forma indiferente no campus, mas, no entanto, essa obsessão com Israel dessa esquerda militante é tão fascinante para mim que nem agora, com a guerra que envolve o governo Trump, que é um governo muito popular, você não vê manifestações diretas contra o Trump nas universidades, como você via contra Israel, antes mesmo de Israel se engajar em Gaza, depois do 7 de outubro. O que está muito grave, então, eu estou falando primeiro de um lado, que é, digamos, entre aspas, a esquerda, né? E o Partido Democrata, né? E o afastamento do Partido Democrata de Israel, especialmente com alguns setores
antissemitas é muito rápido, que está acontecendo nos Estados Unidos, muito rápido. A gente conversa isso muito no Levante, né? E nós estamos vendo lideranças importantes, inclusive lideranças judaicas do Partido Democrata. Eu posso dar nomes, um é muito conhecido, o George Shapiro, que é o governador democrata do estado da Pensilvânia, que foi cotado para ser vice na chapa da Kamala Harris em 2024 contra o Trump. E um dos motivos que ele não foi escolhido, porque ele era judeu pró-Israel, né? Era visto como um judeu pró-Israel. Então isso era nocivo no partido. Hoje ele mesmo se distancia de Israel, não tanto do antissemitismo. Por quê? Porque você não tem um caminho de ascensão política hoje no Partido Democrata sem se afastar de Israel, né? Então isso é uma coisa muito importante e vai ser um assunto de alta ansiedade para Israel, para a comunidade judaica do mundo inteiro. O que vem pela frente agora, o que está no ar, a expressão que em inglês é Blue Wave, que é uma onda azul, que pode ser uma grande vitória do Partido Democrata nas eleições para o Congresso de novembro. É dado como 98% de probabilidade, eu vi hoje no Economist, que os democratas controlem a Câmara, e está meio a meio, 50-50, o controle do Senado. Talvez eu tenha um impacto direto, mas é uma tendência, ou seja, o Congresso americano se distancia de Israel, né? Que por tradição o Congresso americano sempre bipartidário. Posso ficar horas, até 11 da manhã, mais tarde, que o Samuel vai embora amanhã, explicando como isso mudou. Para complicar a coisa, nós estamos vendo também do outro lado do espectro, do lado, vou chamar de direita, uma ascensão de um discurso também anti-Israel e novamente com setores, com laivos antissemitas. E a coisa mais importante, que a gente está sentindo já de forma imediata, os mais importantes influenciadores conservadores dos Estados Unidos assumiram um discurso realmente, nesse caso, antissemita. O nome como Tucker Carlson, que talvez é o mais importante deles, ele está rachado com o governo Trump e está com um discurso protocolo sábio do Sião, né? A única boa notícia por enquanto é que a base do Partido Republicano é tão pró-Trump que segue o Trump. Enquanto o Trump não mudar de ideia, a voz do Tucker Carlson está muda. Ele não teve tanto impacto junto à base do partido, porque o Trump está com Israel nesse momento. Mas é um sintoma do canário na mina, né? O que veio pela frente aí. E o ponto mais, talvez, inquietante para nós de antissemitismo hoje em dia é se você pegar a juventude americana, hoje ainda, em maior escala, a juventude, digamos, mais de esquerda, ligada ao Partido Democrata, mas também amplos setores do Partido Republicano, com essa postura anti-Israel, que em função dos desdobramentos dessa guerra, desdobramentos na economia americana, isso é muito fácil, esse sentimento anti-Israel novamente se transportar para uma área de antissemitismo. Então, no país, né, a gente já viu uma coisa horrorosa há pouco tempo. Os países onde os judeus se sentiam mais seguros no mundo, e a gente viu o caso inquietante, foi da Austrália, com o atentado em Sydney, né, que tivemos no final do ano passado, e os Estados Unidos, né? Então eu vejo um cenário muito complicado, sem falar, obviamente, o que está acontecendo na Europa. Então, sim, sabe, a gente, do lado estratégico, tem uma discussão complicada, né? De certa maneira, olha está o efeito do que o Sinwar fez a partir do 7 de outubro, com os atentados contra Israel, o assalto do Hamas em Israel, que ele abriu, foi realmente o dominó, foram caindo o regime do Irã degradado, o Hezbollah degradado, o Hamas degradado, sabe? Esse tipo de coisa, né? A projeção do poder de Israel, as doutrinas de segurança de Israel mudando para evitar os erros do passado, mas, no entanto, o outro efeito também foi esse incrível incremento de antissemitismo nas sociedades mais abertas do mundo, na Europa e nos Estados Unidos. Queria acrescentar dois elementos para ilustrar um pouco mais o que você está dizendo. Primeiro, historicamente, o debate sobre o apoio a Israel pelos Estados Unidos
sempre teve muito ligado à questão do chamado lobby judaico, a alegação de que os judeus influenciam a política externa americana a favor de Israel em detrimento dos interesses dos Estados Unidos. E a gente sempre pôde explicar, baseados em estatísticas de pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos, que obviamente existe um lobby judaico, como existem lobbies de todos os setores dos Estados Unidos. Para nós, lobby virou um palavrão, mas lobby dos Estados Unidos... Ainda bem que tem um lobby. Exato. O lobby é necessário. Nos Estados Unidos, o lobby é uma atividade regular, legal e sem nenhuma conotação negativa. O que sempre causou o apoio na política externa americana a Israel foi a percepção por parte dos legisladores americanos de que a população era a favor de Israel, primordialmente a favor de Israel. Todas as pesquisas de opinião pública, quando se perguntava, você acha que os israelenses têm mais razão do que os árabes, isso tinha a ver com o conceito de orientalismo, da percepção americana de que os árabes são retrógrados, e mais que nada com a percepção da identidade do pioneirismo israelense, que era levado para a história americana como os imigrantes do Mayflower que chegaram à Terra Prometida. Havia essa identidade na memória histórica dos Estados Unidos. E por isso os legisladores apoiavam as políticas pró-Israel, porque estavam representando os interesses dos seus eleitores. Ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos todo mundo sabe em quem votou e o que o seu representante faz no Congresso. Então, historicamente, essa era a razão pela qual a política externa americana apoiava Israel. Isso tem mudado significativamente nos últimos anos, porque há, como o Caio colocou muito bem, uma mudança no perfil do eleitor, porque o eleitor mais jovem é mais identificado com os elementos mais fracos da sociedade, que nesse caso são os palestinos, que são vistos como as vítimas dos israelenses, apesar do que aconteceu no 7 de outubro. Então nós estamos vendo uma transição para um processo eleitoral que se aproxima, que eventualmente vai levar a uma degradação da presidência, e se, como o Caio colocou, houver uma reversão nas maiorias do Senado e da Câmara, talvez o presidente Trump possa até passar por um processo de impeachment, que não é algo viável até agora. Não, ele vai ter um impeachment na Câmara, só que não vai passar no Senado. A não ser que haja uma reversão. Não tem voto. Não dá. E essa visão simplista de opressores e oprimidos também ignora, né, Samuel, e o Caio citou alguns exemplos ali de manifestações que ele não vê nos campi universitários americanos, que muitos palestinos sofrem na mão do Hamas, que o Hamas tortura, eventualmente elimina, e nós vimos inclusive vídeos a respeito disso lá dentro da faixa de Gaza, desde que assumiu o poder. Então você tem ali um regime autoritário internamente, mas nessa visão são sempre vítimas de Israel e não do próprio governo autoritário que está lá atacando Israel, inclusive no 7 de outubro. Agora, para a gente circunscrever esse assunto, André, eu sei que você está doido para comentar as coisas que o Caio e o Samuel falaram, mas queria que você falasse também sobre o Líbano, porque o Irã tem sido esse agente patrocinador de grupos terroristas, muitas vezes chamados de rebeldes, ou que eu considero um eufemismo muito grande, militantes, mas patrocinador desses grupos como a Jihad Islâmica e o Hamas na faixa de Gaza, ali ao sul de Israel, o Hezbollah no Líbano, ali ao norte de Israel, os Houthis lá embaixo. E no Líbano está acontecendo uma operação israelense. Ministros do governo Netanyahu estão falando em formar uma zona de segurança.
para afastar ali o perigo do terrorismo. A gente viu, inclusive depois do 7 de outubro, ataques do Hezbollah ali no norte de Israel, que atingiram a população drusa, por exemplo. O que você vê nesse cenário que gera tanta contestação também? Israel quer anexar o Líbano, sempre fica essa discussão e muitas vezes se esquece que você tem um grupo terrorista ali que estava lançando mísseis, foguetes, até em campos de futebol de criança e adolescente, como a gente viu. Qual é a sua análise desse cenário atual? Bom, primeiro eu vou contar uma história que acho que corrobora com o que o Caio e o Samuel falaram, que é a perda da opinião pública, que tem a ver com a perda da opinião pública nos Estados Unidos, mas também com a perda da opinião pública no mundo, em geral, no mundo democrático, no mundo aberto, que é o que realmente interessa, no fim do dia, para Israel. Logo depois do 7 de outubro, o escritor israelense Mika Goodman, que é um filósofo, escreveu, foi participar de uma entrevista. A gente traduziu o livro dele, Impasse 67, aqui no Brasil, e ele deu uma entrevista lá pelo dia 10 ou 11 de outubro, ou seja, 4 dias depois do 7 de outubro. Então Israel nem tinha entrado ainda em Gaza fisicamente, por terra. Foi entrar só no final de outubro. E o que ele disse foi o seguinte: ele falou, olha, a gente está vendo, ele falou, na primeira pessoa ele fala, eu vejo as manifestações de solidariedade que eu estou recebendo de vários amigos ao redor do mundo, de amigos nos Estados Unidos, de amigos na Europa, de amigos em várias outras regiões do planeta, um sentimento real de solidariedade para com Israel e os israelenses pelo 7 de outubro e pela vida dos sequestrados e daqueles que foram assassinados. E aí ele fala o seguinte: eu peço aos meus amigos fora de Israel que lembrem desse sentimento de solidariedade daqui a 6 meses, porque o que Israel vai precisar fazer para restabelecer a dissuasão que foi perdida, tanto é que perderam a dissuasão que aconteceu o 7 de outubro, que esses mesmos amigos vão esquecer esse sentimento de solidariedade e vão achar as ações de Israel absurdas e inaceitáveis. E não foram 6 meses, provavelmente foram 3 meses ou até menos. E aí o que mudou e qual é a chave dessa mudança? O que aconteceu depois do 7 de outubro foi tão brutal, inimaginável, teve tantas falhas de segurança de Israel, mas principalmente o que ocasionou um grupo infinitamente mais fraco do que Israel de perpetrar esse atentado dessa forma, achando que ele ia conseguir criar um anel de fogo em volta de Israel, achando que ia ter árabes israelenses também partindo para a violência, grupos menores da Cisjordânia queriam eventualmente participar, uma eventual invasão por terra de grupos jihadistas vindos da Síria, o Hezbollah do Líbano, amparados todos pelo Irã, que começou a fazer ameaças nas redes sociais. Não sei se vocês lembram aquele ministro das Relações Exteriores que morreu no acidente de helicóptero, junto com o presidente, que o helicóptero caiu no Irã, nada a ver com a guerra. Ele escreveu no Twitter, "Time's up". Ele escreveu, o tempo acabou, ameaçando diretamente Israel. O que aconteceu foi tão forte, foi tão diferente, foi tão fora de qualquer paradigma que Israel já tenha vivido, que Israel teve que tomar uma decisão. A decisão foi mudar a doutrina de defesa do país. A doutrina de defesa do país mudou desde o 7 de outubro. A doutrina de defesa de Israel sempre foi uma doutrina de defesa estratégica e tática ofensiva. Em outras palavras, evitar o conflito armado até o limite, porque Israel não tem interesse em entrar no conflito armado, mas se for forçado a entrar no conflito armado, a porrada é forte. Por que a porrada é forte? Para desnortear o outro lado, a chegar rapidamente um cessar-fogo,
o conflito tem que ser em território inimigo, porque não há espaço físico para guerras internas dentro de Israel, as pessoas vivem em todo o canto do país, e não tem dinheiro e recursos humanos para lutar guerras longas, tirando essa. Essa sempre foi a doutrina de defesa de Israel nas guerras simétricas e nas guerras assimétricas que Israel enfrentou de 82 para cá. A doutrina de defesa hoje de Israel, ela mudou para a seguinte doutrina: se você está se armando para atacar Israel, você será atacado. Se você está planejando um ataque, você será atacado. Se você está começando a trazer armas para serem guardadas, você será atacado. Se você começar a recrutar novas pessoas e fazer treinamento, você será atacado. Israel não vai mais conviver com nenhum ator em sua volta que esteja se rearmando, criando um certo progresso para a sua própria organização sem ser atacado. E Israel deixou isso acontecer ao longo dos anos. Com o Hezbollah, a guerra de 2006 acabou. 3 semanas depois, o Hezbollah começou a enviar forças para o sul do Líbano. 3 semanas depois de 2006, depois do fim da guerra de 2006. Não vai mais acontecer. Israel não vai mais permitir que isso aconteça, por um simples motivo: é perigoso que aconteça novamente algo parecido com o 7 de outubro. Invasões, ataques surpresas, túneis, rompimento de cercas e por aí vai. Então, o que o Mika Goodman, o filósofo, estava querendo dizer é: Israel vai, a partir de então, agir de uma forma completamente diferente do que já agia. E essa forma, ela não consegue ser... o mundo não entende essa forma. O mundo não consegue entender que uma democracia liberal tem que ser violenta para conseguir sobreviver. Porque o mundo ocidental está baseado num tipo de diplomacia e resoluções de conflitos baseado em conversas, papéis assinados, documentos e diálogo. Só que Israel vive numa região onde ela não tem o luxo de querer ser querido. Ela precisa ser temida para conseguir sobreviver. Essa é a lógica que o mundo ocidental não entende, porque nós aqui no Brasil não entendemos isso, na Argentina não se entende isso, nos Estados Unidos também não se entende isso. E Israel é uma democracia liberal que nem o Brasil, que nem o Uruguai, que nem a Argentina, só que ela está num bairro que ninguém lá entende isso. Lá as pessoas entendem a força. E Israel precisou fazer uma série de coisas a partir do 7 de outubro, que um a um, todo esse anel foi combatido e foi praticamente destruído. E o fato é, esse tipo de combate no mundo ocidental não se entende. E aí eu trago aqui aquela entrevista nos 60 Minutos nos Estados Unidos, no ano passado, depois da operação dos Pagers no Líbano, que um agente do Mossad, tampado, com o rosto escondido, disse para a jornalista que perguntou para ele. Ele falou: entre estar vivo e ser condenado, e estar morto e ser aceito, eu prefiro estar vivo e ser condenado. Porque a gente precisa ir dormir e acordar no dia seguinte sabendo que a gente tem um país e tem fronteiras. E é esse o dilema que Israel enfrenta. E aí isso transpassa a política, porque as decisões de defesa, da doutrina e da forma como Israel está agindo em Gaza, no Líbano, na Síria, no Irã, no Iêmen, pede essa lógica de defesa. E aí, trazendo para a tua pergunta em relação ao Líbano... Só um parêntese, que tem aquele comediante, eu já citei no nosso podcast Levante, que consegue incrivelmente, eu acho ele ótimo, fazer piada com esses temas tão sensíveis. E confirmando isso que você está falando, ele fala: como é que vocês chamam Israel de colonizadores? Vocês já viram Israel no mapa? Para a gente aqui no Brasil sempre tem aquela associação com o estado de Sergipe, porque é um território bem pequenininho, e ele fala: não cabe nem o nome de Israel dentro do território de Israel, você tem que dar um zoom ali 17 vezes, ou o nome fica do lado ali no mar Mediterrâneo. Então é um território bem pequenininho que precisa ser protegido contra ameaças terroristas bastante sérias. Exato. Então
essa é uma outra lógica que precisa ser entendida. Israel não tem o luxo de querer ser querido. Israel no Oriente Médio precisa, infelizmente, ser temido. E esse temor acabou para que o Hamas fizesse o que fez, para que o Hezbollah fizesse o que eles estavam planejando fazer. André, só fazer um parênteses histórico. Se nós olharmos para o que aconteceu desde 1948, desde a criação do Estado de Israel, nós temos lá uma disputa ideológica entre a esquerda israelense, os trabalhistas, e a direita liderada por Jabotinsky. E enquanto a esquerda acreditava que de alguma forma Israel poderia se integrar, ou fez o esforço para se integrar no Oriente Médio, Jabotinsky criou o conceito da muralha de ferro, que dizia justamente isso que está sendo concluído hoje, depois de 78 anos, que Israel só sobreviveria cercada de uma muralha de ferro e respeitada e temida pelos seus vizinhos. Então nós estamos fechando um círculo de 78 anos e, de certa forma, eu diria que nós estamos, que Israel adotou a doutrina Begin para um conceito não nuclear. A doutrina Begin, que disse em 1981, quando o reator de Osirak foi destruído no Iraque, que Israel não permitiria que nenhum país na região se tornasse uma potência nuclear. Hoje o que Israel está dizendo é: nós estamos adotando a doutrina Begin para armas convencionais. Nenhum país que possa ameaçar Israel vai sobreviver com essa ameaça. E aí eu termino a tua lógica trazendo também Shimon Peres para equilibrar, que dizia, quando ele foi ministro da Defesa e antes, quando ele foi o CEO do Ministério da Defesa, com 29 anos, que Israel precisava ser militarmente indestrutível e aí então haveria paz. Essa lógica parcialmente correta, porque realmente Israel, militarmente falando, é indestrutível, e é indestrutível. Tanto é que o Egito e a Síria não conseguiram lograr nenhum fruto dos ataques que fizeram, e o Egito eventualmente fez a paz com Israel. A questão é que, como a guerra mudou, esses grupos em volta, como vocês estão vendo, são grupos, o Hezbollah, o Hamas, e eu poderia até chamar o Irã de grupo, porque o governo iraniano, ele funciona na mesma lógica que o Hamas funciona e que o Hezbollah funciona. É um grupo de fundamentalistas, de fanáticos, que eles preferem o suicídio deles e do país do que a rendição. Não é o caso do Egito, não era o caso da Síria também na época do Assad. Só para terminar a pergunta do Felipe em relação ao Hezbollah. Não há como desarmar o Hezbollah apenas por meios militares. Isso demoraria anos. Com certeza, eu poderia afirmar que, caso Israel tente fazer isso, vai gerar uma guerra civil dentro do Líbano, porque o governo libanês vai acabar precisando escolher um lado, e com certeza não vai ser o lado do Hezbollah. É uma ameaça que o Hezbollah faz para a sociedade libanesa. Caso tentem desarmar a gente, nós voltaremos o Líbano aos piores anos do Líbano, que é entre 75 e 89 e 90, que foi os 15 anos da guerra civil no Líbano, que destruiu o país. Então precisa de uma continuidade diplomática. A questão aqui é que realmente Israel é um asset e é um burden para o Líbano. E ao mesmo tempo, o governo libanês para Israel é um asset e é um burden. Por quê? Por um lado, precisa de um governo libanês que converse com Israel, que é o que está acontecendo agora, e ao mesmo tempo é um peso, porque o governo libanês não é forte o suficiente de conseguir implementar suas próprias decisões. O exemplo disso, eles expulsaram o embaixador iraniano e ele está lá ainda. Ele não foi embora. E não foi ninguém prender ele e mandar ele embora. E André, é uma distinção importante em relação a Gaza, porque em Gaza o Hamas era o governo. E no Líbano você tem um governo que não é o Hezbollah, embora você possa criticar em relação à complacência, etc. Era parte do governo? Era, não é mais. Isso que é. Pois é, mas não é inteiramente um governo. Então, e ao mesmo tempo, Israel dentro do Líbano é um peso para o governo libanês, porque o que o governo libanês enxerga o Israel está fazendo um certo trabalho
pelo Líbano, mas ao mesmo tempo está ocupando um pedaço do país. Isso dá legitimidade para o Hezbollah, que sempre disse que a função deles é proteger o território libanês de invasões estrangeiras que até agora não existiam. Eu parto fala. Não, queria só... Você quer acabar o raciocínio? Eu quero só acabar o raciocínio. Então, assim, eu vejo, analisando todo esse cenário no Líbano, eu acho que é contra as intenções, os objetivos e a ideologia dos inimigos de Israel que o governo do Líbano negocia com Israel. É totalmente contra os interesses do Irã que o Líbano negocie com Israel. É contra os interesses do Hezbollah que o Líbano tenha encontros com Israel produtivos que venham a eventualmente cancelar a lei de 55 que obriga o Líbano a boicotar Israel e os israelenses. Pode até dar cadeia, poderia dar cadeia no passado se você tivesse qualquer contato com o israelense. É uma lei no Líbano, e já vemos acompanhando a imprensa libanesa que tem falado que essa lei precisava ser cancelada. Isso, se acontecesse, mesmo o Hezbollah continuando a existir lá dentro, é um ganho para Israel e é um ganho para o Líbano e uma perda para o Hezbollah. Não dá para apenas resolver de forma militar. A gente viu, isso é uma crítica que acho que todos nós temos, a gente viu o que aconteceu em 2024, a gente viu a operação dos Patriots e de repente um cessar-fogo. E todo mundo em Israel, inclusive vocês devem ter escutado isso, o Hezbollah está degolado, o Hezbollah perdeu todo o seu comando e os vices também foram mortos. O Nasrallah foi morto, eles perderam 80% dos mísseis, eles estão morrendo de medo, e aí isso possibilitou a formação do novo governo libanês, a eleição de Joseph Aoun como presidente e, eventualmente, uma certa calmaria nas fronteiras norte. E logo depois que começou a guerra do Irã, o Hezbollah começou a atacar Israel revidou, e a gente viu o que aconteceu. Eles mandaram mais mísseis contra Israel do que na Segunda Guerra do Líbano em 2006. Então, ou os israelenses não sabiam a quantidade de mísseis que eles ainda tinham, ou eles não contaram tudo o que eles sabiam para a população. Isso mostra que não dá para resolver a questão apenas de forma militar. A situação no Líbano precisa ser resolvida também de forma militar, mas também de forma diplomática. Isso é um ganho para Israel e para o Líbano e contra os interesses do Irã e do Hezbollah. Só para terminar, um último ponto. O Irã começou a endurecer as suas posições em relação a Israel porque o Irã se viu totalmente isolado. O Samuel depois pode desenvolver mais sobre isso, depois de Oslo. Oslo foi um divisor de águas para o Irã, porque Oslo fez com que todos os interesses do chamado eixo da resistência acontecessem. Todos os medos do eixo da resistência. O que o eixo da resistência fala? Não a existência de Israel, não a paz com Israel, não a negociações com Israel, não a compromissos com Israel. E por mais que a gente possa ter críticas em relação a um Estado palestino de uma forma A, B ou C, fato é, Oslo criou a Autoridade Palestina, que dialogou com Israel e abriu as portas da diplomacia de Israel para vários países árabes que até então não tinham relações com Israel e passaram a ter. O que o Irã viu? O Irã se viu totalmente isolado. E foi aí, então, que o Irã decidiu endurecer ainda mais as suas posições e financiar o Hamas, financiar a Jihad Islâmica e gastar bilhões de dólares com o Hezbollah. Tudo isso foi dinheiro jogado no lixo. Israel destruiu praticamente esses grupos, mas a gente ainda vê, toda vez que tem diplomacia, vêm os radicais e tentam cortar a diplomacia. Eles não têm interesse na diplomacia. Israel deveria aproveitar que tem um governo líbano disposto a conversar com Israel nesse momento. O André colocou a questão que Israel teve que mudar, atualizar suas doutrinas de segurança, ofensivas, etc., uma nova realidade. Mas às vezes você precisa combinar com o inimigo. Então o inimigo também está atualizando suas doutrinas, né? Então a gente não pode mais falar, esse que é o drama. Não existe a guerra do Irã, existe a guerra do Golfo Pérsico. E nessa guerra do Golfo Pérsico nós temos uma coisa que foi muito importante desde o início das operações, final de fevereiro. O fato número 1, o Irã atacar os países do Golfo Pérsico. Na equação, agora, eles se tornaram alvos, ou seja,
Então, todo o paradigma dos países do Golfo Pérsico, de um lado acenando com a ideia de aproximação com Israel e ao mesmo tempo se acomodando ao Irã, isso também ruim, eles passaram a ser atacados e viver esse dilema. O que eles vão fazer agora? Eles vão deixar que só os Estados Unidos e Israel façam o chamado golpe, o trabalho sujo, ou eles vão se envolver? E o outro ponto fundamental, que todo mundo, mais ou menos, não precisa ser um giro de estratégia, viu que uma hora o Irã ia usar sua grande cartada, que é no Estreito de Hormuz. Ou seja, transformando a guerra do Golfo Pérsico num conflito global, envolvendo a economia global. Então, qual é o ajuste, a adaptação que, especialmente o Irã, faz essa guerra? Eu vou usar de maneira mais intensa ainda as minhas armas assimétricas. Eu vou infligir tantos danos para a economia global que, usando o termo que a gente usa nos Estados Unidos, forçando os meus adversários a amarelar. Porque vai ter um limite de guerra prolongada. Israel não aguenta uma guerra prolongada por tudo que o André explicou, o tipo de sociedade, o tipo de país, né? A economia não aguenta uma guerra prolongada. Para o Irã hoje em dia, eles não têm muito a perder mais. Então, quanto mais prolongada for a guerra, pressionando a economia mundial e outros atores, especialmente o grande aliado de Israel, que é o Trump, o relógio do Trump é muito limitado, anda muito rápido. Tem economia global, tem o custo interno de desaprovação da opinião pública e tem eleição. Então, para o Irã, obviamente, interessa negociar, usando uma frase que era muito ligada a Netanyahu há muito tempo, o processo pelo processo. Fica enrolando em negociação sem querer chegar a lugar nenhum. Porque, obviamente, o Irã não tem onde negociar. Mas, Caio, tem que levar em conta que nós temos um elemento novo, que foi a jogada do Trump em relação ao bloqueio. Porque você está falando de uma realidade em que o Irã tinha as cartas na mão, um eventual cessar-fogo com o bloqueio da saída dos navios do Estreito de Hormuz, mas o Irã agora está impossibilitado não só de exportar o seu petróleo, os americanos estão sequestrando navios que levam petróleo iraniano, tem em torno de 140 milhões de barris de petróleo iraniano circulando em navios que deveriam ir para destinos, principalmente na Ásia. Os americanos estão começando a sequestrar esses navios e estão impedindo qualquer entrada de navios para os portos iranianos. Então, talvez tenha aí um elemento que muda um pouco essa fórmula de que o tempo está totalmente a favor dos iranianos. Eu argumento, na verdade, você agrava a situação porque você desestabiliza ainda mais o mercado internacional de petróleo. Quanto mais está indefinida a situação geopolítica e militar na região, mais complicada fica a maneira de solucionar o problema, que é a questão urgente. O John Smith, lá nos Estados Unidos, ou para o cara que mora na Europa, ele não está pensando no Hezbollah, no Hamas, ele está pensando quanto que eu vou pagar amanhã, depois da manhã e daqui a um mês, o preço do litro ou do galão de gasolina. E do gás. Então, essa maneira, essa é a arma assimétrica do Irã. E dessa maneira, ele prejudica também, criando uma situação indefinida. Ele não precisa, hoje em dia, a gente viu cenas que parecem patéticas. Basta você mandar disparar alguns tiros de metralhadora ou jogar um drone no Estreito de Hormuz, que você já deixa os países que exportam petróleo e os petroleiros não navegar no Estreito de Hormuz. Então, para o Irã, quanto mais você destabilizar a economia de transporte, de fluxo de petróleo e de fertilizantes, isso é muito importante na região, não é só petróleo, são fertilizantes, isso cria pressões muito grandes, número um, sobre os países do Golfo Pérsico imediatas, sobre as sociedades que consomem petróleo. Então chega um momento, o que o Japão vai fazer? O que o Japão vai preferir? Que importa todo o seu petróleo da região, grande parte, ou a China. Participar de uma campanha militar contra o Irã? Não, talvez fazer algum acordo bilateral com o Irã. Agora, quando você amplia o arco, quando você torna o conflito não é mais entre Israel e Irã, ou entre Israel e Líbano, ou mesmo do Irã, é um conflito global, as pressões são muito grandes sobre todos os atores. Mas vamos olhar para um horizonte um pouquinho mais longe, só para tentar
diminuir um pouco a tensão do momento específico. Se nós pensarmos o que aconteceu no choque do petróleo em 1973, as consequências daquilo que foi considerado uma catástrofe econômica para o mundo inteiro, uma das soluções que foi encontrada naquela época foi a exploração de petróleo no Mar do Norte, foi a exploração de petróleo no Golfo do México, que se tornaram viáveis, foi a criação do programa do Proálcool no Brasil, tudo isso como consequência de uma catástrofe econômica que realmente aconteceu, e hoje o que nós estamos vendo como um início de uma consequência é justamente no contexto da inclusão dos países do Golfo nessa guerra, uma abertura para outras alternativas de escoamento de petróleo e gás da região do Golfo Pérsico. Então, um oleoduto e um gasoduto para o porto de Iambu, na Arábia Saudita, no Mar Vermelho, que já está em funcionamento, e propostas de rotas alternativas. Não é uma solução não é uma solução para o John Smith na semana que vem, mas essas vão ser, no meu entender, as principais consequências geopolíticas desse conflito e dessa arma que o Irã está utilizando. André, queria voltar aqui para você, que a gente passou meio batido pelo 7 de outubro de 2023. Eu tive a oportunidade de visitar Israel alguns meses depois, em maio de 2024. E eu estava pensando aqui, porque nesse momento de cobertura política e das instituições no Brasil, uma das coisas que mais se fala, em razão de escândalo master, de outros escândalos, é da crise de credibilidade nas instituições, que os brasileiros não confiam mais nas autoridades. E quando eu estive lá, nesse país pequeno, cercado de ameaças de fora, eu pensei que só é possível viver ali, e muita gente consegue ter uma rotina em paz, ter uma vida, ir para a praia, né? Com uma confiança muito grande nas possibilidades, né? E o que você estava contando é que naquele momento houve aquele momento de vulnerabilidade pelo qual eles nunca mais querem passar. E eu visitei os lugares que foram alvos do massacre, o lugar da festa rave, onde tem todo um memorial, as estradas ali em torno para onde muita gente fugiu. A gente visita ali, certamente várias pessoas aqui na plateia já estiveram por lá, e se coloca no lugar daquelas pessoas que estavam dançando e tiveram que escolher um caminho num lugar descampado. Você vai para trás do arbusto, e aí terroristas queimaram o arbusto, e pessoas saíram correndo, eventualmente foram metralhadas ou morreram queimadas. Você vai para a estrada, você entra naqueles abrigos que são feitos para proteger contra estilhaços, né? Ele tem um vão e, no entanto, não é feito para proteger contra um ataque analógico, contra um terrorista armado de fuzil que entra pelo mesmo vão e metralha as pessoas ou joga uma granada ali dentro. Aliás, num desses filmes, a respeito daquele episódio, tem aquele ato heróico de um jovem que pegou a granada e jogou de volta 8 vezes, 9 vezes, até explodir, e ele acaba morrendo, mas protegendo as pessoas que estavam dentro do abrigo atrás dele. São muitas histórias que a gente ouve quando passeia por lá, e que esses filmes retrataram muito bem. Aliás, eu recomendo Will Dance Again, um documentário muito bom sobre a parte da rave. Visitei kibbutz, vi ali aquele C de clear, né, de que o exército passou por ali, já retirou os cadáveres e tal, isso aqui está limpo, já fiscalizamos, porque quando a gente se fala também do 7 de outubro de 2023, fica parecendo que foi um ataque, mataram mais de 1.200 pessoas, sequestraram 251 e foram embora, acabou no mesmo dia, mas não, né? Houve dias e dias ali para ver onde estavam os terroristas. Não podemos deixar aqui a população sem saber se eles estão aqui, se eles vão entrar na cidade, se eles vão continuar matando. Então, vários tiroteios e toda uma articulação ali do exército. E, obviamente, eu fiquei muito impressionado de ver aquela espécie de Leblon ali, eu que sou do Rio de Janeiro, a praia, o pessoal jogando vôlei, futevôlei. E a gente não tem como não se espantar com aquela rotina, embora sejamos brasileiros e aqui tem fogo cruzado, aqui tem facção criminosa armada e muitos estrangeiros se espantam, mas lá a qualquer momento toca uma sirene e as pessoas têm que ir para o bunker porque vem um ataque com drone, etc. Então é preciso ter uma grande confiança nas forças militares para estar por lá. Você estava lá agora, quando estourou essa nova etapa da guerra. E como está sendo a vida lá em Israel?
Nosso Samuel Felder passa 6 meses por ano lá em Israel, pode dar um testemunho também, mas você passou várias semanas lá agora. As pessoas, elas ficam tranquilas no dia a dia, ir para o bunker é algo que elas conseguem fazer sem uma grande apreensão, porque em geral a gente vê os ferimentos, as mortes de pessoas que demoram a chegar no bunker, que não vão. Às vezes as autoridades falam, olha, é preciso seguir as orientações, porque muitos bancos realmente acabam protegendo as pessoas, mas tem aqueles mísseis que atingem um quarto diretamente e as pessoas morrem. Como é que é viver assim? Bom, depois o Samuel pode contar a experiência dele, porque acho que ele também passou por Sirene lá recentemente. Eu estava lá quando estourou essa guerra, né? E eu fiquei, pasmem, bastante feliz de poder estar lá. Então, a gente tinha levado uma delegação de professores universitários da Stand-Vus, e os professores foram embora no sábado de madrugada, e no sábado seguinte começou a guerra. E eu voltava no domingo para o Brasil. Então, no sábado, quando começou a guerra, fechou o espaço aéreo, eu fiquei uma semana a mais, eu fiquei 9 dias a mais, voltando só no outro domingo. E a experiência foi, eu já tinha, como eu morei 10 anos em Israel, eu já tinha passado pela experiência de sirenes em Israel. Estava lá na guerra de 2009 com o Hamas, estava lá na guerra de 2012, inclusive estava na Força Aérea. Em 2014 foi quando começou o Iron Dome, o Domo de Ferro, foi colocado em operação. A sirene, ela, de uma certa forma, dependendo de onde você está no país, você tem mais tempo ou menos tempo. E no centro de Israel você tem mais tempo, você tem 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. Então é menos espanto e menos correria do que na fronteira norte. Fala. Tem um aplicativo no celular que é uma informação. Tem um aplicativo no celular da Defesa Civil, tem vários mecanismos que você recebe o aviso. No caso da guerra do Irã, a gente teve 3 experiências, né? Israel teve 3 experiências na guerra com o Irã, né? Teve em 2024, que o Irã mandou em abril 300 mísseis em uma noite só, a maioria deles foi interceptada no ar. Isso foi feito em retaliação ao que Israel ter eliminado um general iraniano num prédio adjacente à embaixada iraniana em Damasco. E aí então o Irã revidou esse ataque, atacando Israel. E depois teve em 2025 a guerra de 12 dias. Eu estava voando para Israel nesse dia, e quando eu cheguei em Madrid já tinha fechado o espaço aéreo, não tive como pegar o voo para ir para Israel. Eu fiquei esperando 4 ou 5 dias para ver se abria o espaço aéreo. Não abriu, voltei ao Brasil. Então eu fiquei bastante frustrado, eu queria ter coberto a guerra de lá, cobrido a guerra de lá, e dessa vez eu estava lá. Então você tem um aviso prévio, né? Teu celular toca de uma forma bastante escandalosa, dizendo que está vindo um míssil, saiu do Irã, está a caminho de Israel, e nesse momento você precisa ficar alerta à sirene. Você não precisa entrar no abrigo, você precisa estar perto, porque se tocar a sirene, aí você precisa entrar no abrigo. E às vezes, a maior parte das vezes que toca o aviso no celular, toca a sirene. Acho que uma das piadas, até os israelenses fazem piada com tudo, é que você sabe da onde está vindo o míssil pela velocidade que a pessoa está correndo na rua. Porque os israelenses são assim, alarme de mísseis, e o israelense pergunta, da onde? E se for de Gaza ou do Líbano, ele vai andando ou não vai? Porque o Iron Dome vai pegar, e porque o míssil do Irã, do Hezbollah, o foguete, no caso do Hezbollah, do de Gaza, são foguetes de muito menor tamanho. Só o míssil do Irã é um míssil balístico, é um míssil industrial, é um troço de 30 metros de altura, ele pesa 25 toneladas. Se ele bater direto, ele vai bater a 4.000 km por hora. Ou seja, se alguém viu aquela cena do avião do World Trade Center, o avião bate no World Trade Center a 500 km por hora. O míssil bate a 4.000 km por hora. E mesmo que o míssil for derrubado, os destroços que caem podem te matar se eles caem em cima de você. E eles caem a 1.000 km por hora.
Então, é muito perigoso, né? O míssil balístico, inclusive os abrigos que existem nos apartamentos construídos pós 91, 92, que são os depois que teve a Guerra do Golfo, que o Saddam Hussein mandou 70, 80 mísseis Scud contra Israel. A regra da construção civil em Israel é construir com abrigos dentro dos apartamentos ou dentro das casas. Nem todos seguiram a regra, então você tem aí uma vasta população no norte que não tem abrigo. Isso é um problema, o governo não resolveu isso ainda, desde 2018 está para um projeto esperando para ser resolvido e não resolveu. Então você tem dezenas de milhares de pessoas no norte que não têm abrigo e eles têm 15 segundos quando toca a sirene por causa dos mísseis do Hezbollah. E não tem o aviso prévio, é só sirene, é sirene 15 segundos. Então você está no meio do banho, você tem 15 segundos para chegar no abrigo antiaéreo. Aí esse abrigo vai segurar o míssil do Hezbollah, caso o míssil do Hezbollah bata direto nas paredes do abrigo. O míssil do Irã, se bater direto nas paredes do abrigo, ele não vai segurar. Os abrigos não foram projetados para segurar um míssil balístico a 4.000 km. Eu não conheço nenhuma estrutura que seja, a não ser que você esteja no -4 de um estacionamento. Se você estiver no -1 de um estacionamento, o teto do estacionamento, que seria o piso de cima, também não vai segurar. Então, acho que o principal aqui é as pessoas realmente prestaram atenção nos avisos. A população de Israel ficou bastante alerta a isso. Você tem um número de mortos, apesar de infelizmente terem morrido pessoas, 27 pessoas morreram em decorrência dos mísseis do Irã, e bateram, eles enviaram mais de 460 mísseis e 50 mísseis bateram direto em Israel. Se você está no abrigo, a gente entrava, eu estava hospedado num apartamento e tem um abrigo dentro do apartamento. E esse abrigo ele era interno, ele não tinha uma janela para fora. Então, se bate um míssil nesse prédio que eu estava, ele teria que bater direto no abrigo para acontecer alguma coisa com a gente. Se ele batesse perto, e os estilhaços não iriam perfurar essa parede que é muito grossa. E aí, a vida parou em Israel. Eu fui no supermercado logo que estourou a guerra, às 8 da manhã do sábado, tinha uma fila quilométrica para comprar coisa, tinha acabado muitos produtos, fazer coisas era impossível, os restaurantes estavam fechados, tudo fechou, mas já no 5º, 6º, 7º dia, um pouco antes de a gente voltar, estava com a minha mulher lá, a gente foi comer fora, a gente procurou no aplicativo que restaurante de sushi estava aberto, e a gente encontrou um, e estava escrito no Instagram, estamos abertos. E a gente foi, e tocou sirene. E antes, quando a gente sentou no restaurante, a gente contou, o que acontece se toca sirene? Não, se tiver sirene, você deixa o celular aqui, vai, tem um abrigo aqui, 2 minutos andando e volta. E as coisas vão ficar aqui. Eu falei, tá bom. E tocou a sirene, a gente foi, e todo mundo no restaurante foi, e ficou conversando no estacionamento, e depois todo mundo voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma outra anedota para contar que mostra essa evolução do perigo dos mísseis. Eu estava em Israel, não me lembro agora em qual episódio de lançamento de mísseis, e a primeira vez que eu ouvi a sirene, eu tenho no apartamento onde eu fico em Israel esse quarto protegido para onde eu deveria ter ido quando a sirene tocou. Eu fui para o terraço para ver o que estava acontecendo, se o Iron Dome ia pegar o míssil ou não ia pegar o míssil. E depois eu aprendi que não valia a pena, que era melhor ir para o quarto protegido. Mas isso acontecia porque em 2014 eu morava em Israel. Eu lembro que tocou a sirene e era em relação a Gaza, né? A guerra era contra o Hamas, então o foguete era do Hamas vindos de Gaza. E eu estava no meu apartamento em Tel Aviv e, bom, eu sabia que a janela esquerda é o mar, direita é leste, então a janela aponta para o norte. O meu apartamento está aqui, tem outro apartamento aqui. Então, se por uma parábola perfeita o foguete do Hamas vai fazer isso daqui, ele não tem como fazer uma curva e entrar no meu apartamento. Então, ele, se bater no prédio, ele não vai bater no meu apartamento. Então, eu simplesmente ia para a janela e ficava olhando. E aí eu via o Iron Dome operar e eu filmava, né? Aí, de repente, eu escutei um barulho, que era o Iron Dome interceptando. Aí eu recuei, porque vai que o destroço cai exatamente na minha janela.
Então você fica calculando o que dá para fazer e o que não dá para fazer. A gente foi a pé, caiu no primeiro dia, agora, um míssil em Tel Aviv, matou uma mulher. E caiu perto, mais ao sul de Tel Aviv, uns 1 quilômetro do Pentágono de Israel, onde fica o Ministério da Defesa, Kiryat, para quem conhece. Eu não sei se eles estavam mirando lá ou não. E a gente foi a pé até lá, eu e a Alexandra. E aí, os iranianos estão escutando e agora eles sabem que caiu 1 quilômetro de onde eles já sabiam. Eu não falei exatamente onde é. E a gente foi a pé até lá, cidade deserta. E quando a gente chegou perto, estava tampado, um monte de gente, um monte de jornalistas, inclusive CNN Turquia estava lá filmando, mostrando e tudo mais. E aí tocou a sirene, tocou o aviso. E aí a gente perguntou, para onde vai? Tem um bunker aqui de um prédio público. E a gente desceu nesse prédio público. E tinham 300 pessoas dentro desse bunker. E assim, era uma variedade gigantesca de pessoas. Religiosos, não religiosos, pessoas de direita, pessoas de esquerda, árabes, judeus, turistas, jornalistas. E estava todo mundo, tinha uma TV ligada dentro do bunker, todo mundo acompanhando. E aí eu termino a minha fala dizendo o seguinte: os israelenses, e eu me incluo nisso, eles são viciados em notícia. É isso que as guerras de Israel fizeram com os israelenses. Nós somos viciados em notícias, a ponto que você sabe, todo israelense sabe qual o nome do correspondente de defesa, o correspondente militar do Canal 12, que é a Globo de Israel, que é o maior canal de Israel, Nir Dvori, para quem não sabe quem é, que é um careca que aparece, mais careca que eu, que aparece nos jornais de Israel, e ninguém sabe o nome do chefe do Comando Central de Israel, que é general. Ou seja, só sabe o nome do chefe do exército, Eyal Zamir, mas ninguém sabe o chefe do Comando do Norte, do centro de Israel. Ninguém sabe o chefe da Defesa Civil de Israel, mas sabem o nome do correspondente e do substituto dele de defesa e do Canal 12 e de outros canais também. Para quem não conhece, você liga o rádio em Israel, qualquer estação, toda hora redonda, notícia. Para 3 minutos a programação, notícias. E realmente as pessoas param de fazer o que elas estão fazendo. Eu também paro. Eu estou falando no telefone, eu paro, já te ligo o rádio, coloco mais alto para escutar as notícias. Nós somos viciados em notícia em Israel. E é isso que a guerra eventualmente causou. A gente está o tempo todo darugo. Como é que fala darugo? Engatilhado. Claro, cara. É interessante essa coisa. Pode tudo, cara. Não, eu estava ligadão, eu estava pilhado, né? O que o André falou é interessante, ele deu esse panorama do cotidiano da vida em Israel, né? Ontem tinha uma reportagem no Wall Street Journal que chamou Qual o paradoxo Israel hoje em dia? Existe uma fadiga pessoal, o país em estado permanente de tensão, de guerra. Existe uma certa fadiga estratégica, porque as coisas estão inconclusivas nas várias frentes, e ao mesmo tempo, apesar de todas as divisões internas que existem em Israel, porque não vamos esquecer que está se avizinhando uma eleição aí, e as disputas internas vão ficar cada vez mais acirradas, existe hoje uma espécie, não digo um consenso, mas grande parte da população quer que, especialmente no caso do Líbano, a guerra continue. A população é contra uma pausa, né? Então essa curiosidade, esse paradoxo, está todo mundo de saco cheio, porque isso não é vida, né? Você viver dessa maneira, toca a sirene, vai para o público, não posso comer meu sushi, não sei o quê, e as pessoas têm que servir, a atividade econômica está interrompida a todo momento, mas, curiosamente, a gente comentou isso no Levante de ontem, a própria oposição ao Netanyahu, nessa fase da campanha, ela está fazendo o que eu posso chamar de uma crítica pela direita ao governo. O governo não arregar e o governo não se submeter ao Trump, caso o Trump resolva fazer qualquer tipo de deal. Então esse é um quadro meio que eu acho uma piração que está acontecendo em Israel, essas várias variáveis ao mesmo tempo
em operação. Para complementar, Caio, tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente mencionar. Nós não vamos ter tempo de desenvolver aqui, já fica como aperitivo para o nosso próximo encontro, mas o que o 7 de outubro provocou foi uma aglutinação da população israelense em relação à questão palestina. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas, nos meus cursos, que se a esquerda israelense perdeu a maior parte da sua capacidade de articulação durante a segunda intifada, o 7 de outubro destruiu a esquerda israelense, que era identificada com a ideia de negociação com os palestinos. E hoje, praticamente, toda a sociedade israelense rejeita a ideia de negociação com os palestinos. Vai demorar provavelmente uma geração para nós conseguirmos voltar para uma etapa anterior em que isso esteja na pauta. Só comentar aqui algumas coisas que o André falou. É bom lembrar que as Forças de Defesa de Israel, elas apontam o míssil balístico, a fabricação em massa de míssil balístico pelo Irã, como um dos motivos pelos quais Israel deve atacar, seja avulso, seja em conjunto com os Estados Unidos, as instalações militares iranianas, porque justamente é um perigo, e o André deu aqui a dimensão do perigo. Foi engraçado você falar isso sobre o restaurante, que nessa excursão, eu ia dizer, a Israel, a gente conheceu o socorrista Oded, que talvez você conheça, que é dono de restaurante também, e você falou que eles são viciados em notícia, ele manda notícia no grupo de WhatsApp, daquele grupo de jornalistas que foi naquele tour, sempre, e ele que é dono de restaurante, que vive lá, ele manda a foto do momento em que está todo mundo no bunker, aí manda a foto dos pratos na mesa, depois manda a foto de todo mundo voltando. Ele fala: eu nunca vou me acostumar com isso, é como se o mundo desse uma pausa, né? A pessoa vai para fora, depois volta, continua a comer, conversando e tal, sobre outros assuntos. É algo muito diferente, né, do que a gente está acostumado aqui. E você falou, André, sobre a operação dos Patriots, né? Não sei se todo mundo sabe exatamente o que aconteceu. Imagino que você esteja se referindo àquela operação de inteligência israelense de infiltração na cadeia de distribuição de suprimentos do Hezbollah, que fez com que se inserisse nos comunicadores do grupo terrorista um detonador, né, um explosivo ali que pudesse ser detonado à distância, e aqueles comunicadores foram distribuídos para um monte de integrantes do grupo terrorista da Hezbollah, e eles conseguiram detonar à distância quando julgaram que poderiam atingir mais gente. Isso acabou enfraquecendo não só pelo ataque direto, alguns perderam mão, braço, alguns morreram, etc., mas também pelo medo que ficaram depois de se comunicar. E aí você tem um golpe muito forte num grupo que começa a ficar com medo de se articular, de se encontrar, porque pode ser alvo de uma detonação feita com todo esse trabalho de inteligência israelense, que é muito espetacular, né? Para quem gosta de série de espionagem, realmente são trabalhos. Aliás, eu ia perguntar isso para o Caio, trazendo um pouco para o contexto dessa guerra rapidamente, antes da gente caminhar para o final, que a gente viu muitas operações espetaculares de inteligência. Por exemplo, a eliminação, que não foi assumida por Israel, às vezes ninguém assume, né? Mas a eliminação do Ismail Haniyeh, que foi um dos idealizadores do 7 de outubro de 2023, ele ia sempre para Teherã, no Irã, aparentemente ficava na mesma pousada, no mesmo quarto, etc. A inteligência aparentemente detectou isso, e ele foi para a posse do presidente do Irã, sentou ali do lado do Geraldo Alckmin, do vice do Lula. Eu fui jornalista que fui ver a transmissão daquela cerimônia na TV estatal iraniana e vi que o Alckmin estava sentado ali de liderança, ao lado de algumas lideranças que eu fui checar quem era. E eu reconheci ali o Ismail Haniyeh e fui ver quem eram as outras, e eu identifiquei um por um, né? E era justamente um líder do Hamas, o Haniyeh, um líder da Jihad Islâmica, um líder do Hezbollah e um líder dos Houthis. Ele ficou sentado curiosamente ali do lado dos quatro. E horas depois, o Ismail Haniyeh foi eliminado quando voltou justamente para o seu quarto, onde havia explosivos que aparentemente também foram detonados à distância com todo esse trabalho de inteligência. E eu estou falando isso porque, para começar essa guerra, também houve todo um trabalho de inteligência. Há informações aí que autoridades passam em off para a imprensa, e a imprensa americana publicou alguns detalhes a respeito disso,
de câmeras de segurança que foram hackeadas pela inteligência israelense, câmeras de trânsito, e eles conseguiram mapear a rotina de integrantes e de subordinados ali da cúpula do regime iraniano. Então, eles sabiam para onde estava indo, sabiam com que frequência, sabiam um momento de uma reunião específica. E aí, Caio, aquilo que a gente já conversou muitas vezes, você avalia que foi uma guerra de oportunidade justamente em razão dessa inteligência israelense detectar de que, olha, em determinado momento a cúpula vai estar reunida. Mali Khamenei vai estar ali com os seus pares. É possível fazer um bombardeio e eliminar a cabeça do regime, fazer uma operação de decapitação, como muitas vezes se chama no jargão. E você acha que isso foi o fator detonador, apesar de todo o impasse que a gente vê agora? Primeiro, uma observação mais leve, né? Eu já comentei no Levante. Minha opinião, piada, que a inteligência de Israel plagiou as ideias dos roteiristas do Teherã, né? Então, tudo aconteceu no Teherã. Já viu? A história do hackeamento do Trump, desculpa, spoiler alert, para quem viu o seriado Teherã, está lá, né? E o seriado acabou, foi exibido antes da guerra, então roubaram dos roteiristas. Eu acho que a palavra guerra de oportunidade define muito bem o estopim de uma operação. Você não pode usar essa oportunidade, está correto. Eu vi um cálculo esses dias que, desde o início dessa nova fase da guerra, no final de fevereiro, isso envolve muito mais Israel do que os Estados Unidos. Foram, no jargão, decapitados cerca de 250 altos funcionários do regime iraniano, né? Então a pergunta que faz, ou seja, é inegável o chamado sucesso operacional da operação, né? O que está no ar, literalmente, quais são os ganhos estratégicos, né? Isso a gente, obviamente, não podemos responder agora. Então, no caso de Israel, eu vejo muito mais que houve a urgência e uma racionalidade para essa operação do que no caso americano. Eu vejo muito mais responsabilidade no caso de Israel, o que estava em jogo, do que no caso americano, que eu vejo como uma operação muito mais impulsiva e decisões pessoais e instintivas do presidente. Essa semana o Trump deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, eu resolvi o negócio da Venezuela em 45 minutos. E, de fato, a operação em si demorou 45 minutos para pegar o Maduro e levar ele para o Brooklyn, para a prisão federal. Então, eu acho que o perigo é você beber no triunfalismo do sucesso e esperar que vai se reeditar a mesma situação em outro cenário, com outro tipo de inimigo. Então, esse é o impasse que nós estamos vivendo. Como você transferir esses incríveis sucessos operacionais para ganhos estratégicos e impedir uma coisa? Nós vimos incríveis relatos do André, né? Na guerra de 2014, na guerra de 2018, na guerra disso, tudo. Se o risco que pode acontecer, usando uma expressão que a gente usa muito, especialmente nos papos sobre a região, se tudo que vai acontecer, se nós estamos novamente aparando a grama do jardim, que pode demorar 3 meses, 6 meses, 2 anos, né? E, infelizmente, na próxima viagem ao André, a Israel, ele vai ter que ir para o bunker outra vez. Não sei se o Irã vai ter condições ou não de se reagrupar, de criar. Eu, pessoalmente, não vejo como resolver o problema. Eu não tenho solução sem o fim desse regime. Sabe? Não tem como. E eu não mudei de ideia desde ontem, da gravação do Levante, e nós não fomos furar, né? Desde ontem não aconteceu nada que furasse o nosso episódio de ontem. Eu ainda vejo o drama de Israel agora, não são só os inimigos, mas o seu grande aliado, o governo americano. No cenário que eu estou vendo, muito mais um ímpeto maior do governo americano por algum tipo de desescalada, inclusive unilateral. Então, acho que esse cenário é uma grande possibilidade em questão de dias ou semanas. Nós já postamos aqui, já conversamos sobre isso, nós três, que a gente disse que a guerra acaba no final do abril. Essa guerra. Essa batalha. Porque essa guerra... Essa batalha. Eu costumo dizer que o pessimista é o otimista com muita experiência.
e eu tenho muita experiência. Infelizmente, o horizonte não é favorável. Essa etapa da guerra pode se encerrar com ou sem alguma decisão abrupta dos Estados Unidos. Esse regime iraniano provavelmente vai continuar no poder, certamente com muito menos capacidade do que ele tinha, mas o Hamas continua lá na faixa de Gaza, armado da maneira como ele pode. O Hezbollah, como o André colocou muito bem, não vai ser eliminado, ele eventualmente pode ser contido por um governo libanês que tenha mais capacidade, mas Israel vai continuar vivendo como um oásis isolado num universo extremamente hostil, provavelmente com um pouco mais de apoio dos países do Golfo, que com essa guerra vem o Irã da forma apropriada como o inimigo dos países conservadores da região, mas não há solução de curto prazo e não há nenhuma solução, por enquanto, no horizonte. Samuel, embora você esteja comentando tudo que o Caio está falando, eu quero fazer uma pergunta para você. Até como jornalista que cobre tudo isso no dia a dia, teve um episódio que eu já contei muitas vezes, porque para mim virou um case e deveria ser apresentado em universidade. O André sabe, é o caso do Hospital Al-Ali. É um caso em que a manchete varou o mundo, ela foi vista por um monte de gente, ficou 24 horas nos grandes portais de notícia dos Estados Unidos, reproduzida no Brasil e em todo lugar do mundo, que Israel tinha bombardeado um hospital e tinha matado 500 pessoas. E o hospital estava lá completamente destruído, etc., de acordo com as notícias. E depois foram surgindo elementos que refutavam aquela notícia que tinha ficado muito tempo no ar. Isso foi bem no começo ali da reação militar israelense na faixa de Gaza. Então, o ataque não tinha sido feito por Israel, não havia morrido 500 pessoas e os prédios do hospital estavam intactos. O que tinha acontecido era uma explosão no estacionamento a partir de um foguete defeituoso, um foguete errante, disparado pela Jihad Islâmica de dentro da faixa de Gaza, de um cemitério próximo ao hospital. E, no entanto, essa notícia ela ficou nos portais durante muito tempo e a única fonte dessa notícia era o Hamas, que, principalmente no começo da guerra, embora alguns portais mais tendenciosos ainda usem essas nomenclaturas até hoje, era descrito ao Ministério da Saúde de Gaza, autoridades médicas, etc. E eu era diretor de jornalismo de um veículo e estava analisando as primeiras notícias a respeito e eu segurei assim a redação, porque às vezes você tem repórteres com autonomia para fazer uma cobertura internacional, reproduzir alguma coisa que está chegando. E eu falei, não publiquem isso, porque eu não estou vendo nenhum elemento concreto sobre essa informação. A única fonte é uma narrativa do Hamas e a gente não pode lavar uma narrativa assim. Você pode dizer que o Hamas está dizendo alguma coisa, mas mesmo assim é preciso cuidado porque é algo muito grave. E aí fui rastrear fontes abertas, os especialistas, aí vi que tinha um vídeo da Al Jazeera, tinha uma interpretação equivocada, já estava gente contestando, etc. Vamos esperar. E depois, portanto, veio toda a refutação com investigações por fontes abertas, investigações militares, investigações jornalísticas, inclusive dos veículos que deram isso que no jargão jornalístico se chama de barrigada. Claro que houve outras ações militares de Israel que foram contestadas, inclusive uma atingiu o teto de um hospital depois, mas a primeira função de uma cobertura jornalística é dizer o que está acontecendo, o que aconteceu. E isso se perdeu muito, principalmente nos primeiros meses de guerra. Guerra é uma cobertura sempre complicada, as pessoas muitas vezes fazem à distância em razão do perigo local, mas muita gente já tinha uma conclusão apressada sem saber o que aconteceu. Você pode depois julgar, você pode criticar, etc., mas primeiro é preciso saber quais são os elementos do episódio. E aí, Samuel, eu li os artigos do seu livro, Decifrando o Oriente Médio, e eu fico me perguntando, né, de onde que o Samuel tirou todas essas informações, esses estudos históricos. É claro que tem muita coisa consolidada já em livros, mas a gente está passando por uma época diferente agora, da velocidade da informação, da dificuldade de se detectar aquilo que é verdade. Você sente essa transformação? Como é que você avalia essa necessidade diária que a gente tem de saber o que está acontecendo, mas muitas vezes faltando confiança
de se é aquilo mesmo que está sendo narrado. Como acadêmico é muito difícil responder essa pergunta, porque eu me considerava sempre um especialista em Oriente Médio. Eu estudei na Universidade de Israel, eu falo hebraico, acompanho o que acontece no dia a dia, e de repente eu estou competindo com todo mundo que é especialista no mesmo tempo. Então fica difícil se posicionar quando o público não tem interesse no que realmente está acontecendo. Aquela história, Samuel, hoje eu sou especialista em pandemia, hoje eu sou especialista em Groenlândia, hoje eu sou especialista... Exatamente, eu tento me manter especialista naquilo que eu sou, mas mesmo assim isso está muito difícil no ambiente da mídia social que a gente está vivendo hoje. Vocês têm mais capacidade como jornalistas do que eu de avaliar, mas eu vejo, por exemplo, nas relações com os meus alunos, está muito difícil convencer os jovens a ler um artigo que tenha alguma profundidade, a se interessar por temas que têm um contexto histórico que te permitem fazer uma análise mais apurada. Então, a recomendação que eu tenho é para evitar tentar se transformar no jornalista da hora. Quando a gente recebe alguma informação no nosso celular, por mais que o estímulo seja muito grande para simplesmente repassar aquilo, respirar fundo, pensar um minuto se aquilo faz sentido, se aquilo tem lógica e principalmente qual é a fonte daquela informação. Só um detalhe interessante desse tema, que eu acho que algumas pessoas não sabem, e isso não é de hoje, não é dessa guerra, já tem um certo tempo. Israel é o terceiro lugar com maior concentração de jornalistas internacionais do mundo, em números absolutos, depois de Washington e Bruxelas. Mas quando tem uma guerra, Israel dobra o número de Washington. Por quê? Por uma série de motivos. É seguro, é muito pequeno, você consegue cobrir a guerra, ir para lá, ir para cá, ir para Jerusalém, para Tel Aviv, para a fronteira com a faixa de Gaza, para a fronteira com o Líbano, e voltar e comer um hummus em Tel Aviv no mesmo dia. É uma democracia, você tem segurança plena. Isso não acontece em nenhum lugar do Oriente Médio que está tendo guerras. Ou você tem que ir para lugares que são imensos, como por exemplo a Ucrânia, e você está arriscando a sua vida. Tudo isso junto, mas somado ao fato de Israel ser um país, seja isso positivo ou negativo, é um país muito importante politicamente falando, internacionalmente. É um país muito forte. As pessoas acham que não têm uma certa noção da força física, militar de Israel, mas eu escutei uma vez uma pessoa em Israel falando que Israel é o exército mais forte entre a Índia e a Inglaterra. Ou seja, só exclui a China, e isso inclui a França, a Itália e outros países europeus que têm exércitos relativamente fortes. E segundo fontes estrangeiras, tem mais armas nucleares que a Índia e a Inglaterra. Exatamente. Então, e você junta tudo isso, e aí você tem lá uma ilha de um país que é tão forte quanto... falaram que a Força Aérea Israelense ela é tão forte quanto a Força Aérea Americana na região, que está atuando na região. Ou seja, é uma força militar estrondosa para o tamanho pequeno que é Israel, né? E isso tudo faz com que exista muita tensão. Aí, adicionado a todos esses fatos, que são fatos concretos, são fatos sem ideologia, sem juízo de valor, existe todo o resto. O que acontece nas faculdades de jornalismo, a forma como o jornalista vê a questão de opressores e oprimidos, certo e errado, forte e fraco, e por aí vai. E eu acho que o papel, isso é uma vez que eu escutei isso é uma coisa curiosa, que até a imprensa israelense participa da crítica ao governo ou a Israel, barra Israel. Então, teve uma jornalista uma vez
que já se aposentou em Israel, que estava entrevistando o Naftali Bennett, que era então, na época, ministro da Defesa. Era a época da pandemia. E aí o Bennett tinha feito uma série de projetos para ajudar a detectar as pessoas, enfim, que estavam infectadas ou não. E aí ele foi até o estúdio para ser entrevistado por ela. E ela é muito apimentada e áspera. E ele ficou irritado ao vivo com ela. E falou, poxa, mas vocês da imprensa não conseguem elogiar uma coisa que a gente faz? Vocês só criticam. E aí ela interrompeu e falou, senhor ministro, vocês são do governo, eu sou da imprensa. Nosso papel da imprensa é criticar vocês porque vocês sabem se elogiar muito bem através da máquina pública. Se você não aguenta críticas, não venha para entrevistas. Ele pegou, levantou e foi embora, passou por trás dela e ela ainda conseguiu falar para ele saindo, eu espero que você não tome decisões acaloradas assim no Ministério da Defesa. E foi embora. Isso é Israel e essa é a imprensa. Então eu acho que a parte disso eu julgo dessa forma, né? Aqui no Brasil, diferente, eu acho que a imprensa brasileira, alguns de vocês talvez não vão concordar com o que eu falo, tá? Mas a imprensa brasileira, ela tem tido ao longo dessa guerra, principalmente no ramo empresarial da imprensa brasileira, os donos dos meios de comunicação, os donos dos jornais, a abertura que eles dão para nós, pelo menos vocês viram no vídeo, 5.000 aparições na imprensa. Então, por mais que eu tenha perguntas difíceis, eu ainda sou chamado. Se eles não quisessem escutar a minha opinião, eles não me chamariam, não chamariam a gente, não chamariam o Samuel, não chamariam o Caio. Então eu acho que o fato de eles fazerem a pergunta difícil ou não é menos importante do fato de eles darem espaço para nós. E isso não acontece em todos os países, aqui no Brasil. E eu queria contar só uma última história, mas eu não sei se a gente vai ter a última fala ou não. Não, para encerrar. Para encerrar? Pode fazer as considerações finais. Considerações finais. Então eu queria contar só uma história de inteligência, que é aberta ao público já. Assim, a inteligência de Israel é o que em Israel se chama assim, existem superpowers, países que são superpowers, Estados Unidos, Rússia e China, e depois você tem os grandes poderes mundiais, que é os países do Conselho de Segurança, Inglaterra e França, e grandes economias, Japão e por aí vai. Israel é um superpower de inteligência, ou seja, Israel se iguala a Rússia, China e Estados Unidos. Eu me atrevo a dizer que melhor que Rússia e China no quesito poder de inteligência. Então, no ano 2000, agentes do Mossad seguiram um general sírio chamado Soleimani, que era uma pessoa que não tinha sido nunca fotografado, e ele tinha pousado em Viena. E eles seguiram ele de longe até a casa oficial da embaixada da Síria em Viena, na Áustria. Esperaram ele sair, entraram na casa. Ele tem uma unidade do Mossad que é especialista em entrar no lugar, pegar tudo que é importante e deixar o lugar exatamente do jeito que eles encontraram. Então não tinha como saber que tinha estado alguém na casa. Eles roubaram materiais dentro do computador, levaram para Israel. Eles abriram os materiais, encontraram 18, 19 fotos de uma construção na costa da Síria, perto de Tartus, no norte da Síria, que é uma construção cilíndrica, grande e que em volta era quadrada. Chegaram na conclusão que os sírios estavam construindo um reator nuclear de plutônio. Reator nuclear de plutônio, o professor Samuel pode me corrigir se eu estiver errado, é enriquecer urânio a 90%. Não é enriquecer a 20, a 30, a 40. E reator nuclear de plutônio é bomba nuclear. Não tem outra explicação. Então, o Meir Dagan, que era o chefe do Mossad da época, foi até os Estados Unidos conversar com o Bush. O Bush falou, não, vamos fazer uma conferência de imprensa, vamos levar a Condoleezza Rice, que era a secretária de Estado, para Israel. E o Olmert era o primeiro-ministro, ficou numa discussão, e o Olmert falou, Israel vai tomar as decisões de acordo com as necessidades de defesa de Israel. Passou 2, 3 dias, Israel fez uma operação que não veio a público naquele momento, e destruíram o reator nuclear da Síria.
E não veio a público para permitir que os sírios não reagissem. Não veio a público para permitir que os sírios absorvessem o ataque, não se sentissem humilhados e não revidassem. Porque se você humilhar o seu inimigo, e esse inimigo, normalmente, as guerras acontecem sempre entre ditaduras ou entre um regime democrático e ditadura. Nunca existiu na história uma guerra de dois regimes democráticos. Então, para você permitir uma onça brava de não reagir, você não encurrala ela e você não humilha ela. E aí Israel não disse nada, tanto que saiu notícias de que eram tanques de gasolina, de aviões que caíram na Turquia, enfim, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, e a notícia só veio depois. Esse general, Israel depois foi investigar como os sírios construíram algo sem que Israel soubesse. E eu digo isso, assim, isso já é conhecido, né? Eu lembro quando eu estava na inteligência da Força Aérea, eu estava numa reunião uma vez, era sobre armas sírias, e aí um dos comandantes falou: se os sírios soubessem o que a gente sabe deles, eles não iam dormir à noite. E foi descoberto que os sírios conseguiram construir esse reator porque todas as ordens foram feitas por carta a punho. Não teve um e-mail, nada eletrônico. Qualquer coisa eletrônica, qualquer decisão que é tomada através de uma decisão de um e-mail corporativo e que envolva eletrônico, no Irã, na Síria, Israel vai saber. Tanto que, quando a gente estava discutindo se o Irã já tinha tomado a decisão de construir a bomba, uma coisa é o urânio, outra coisa é a bomba, o artefato, né? O Irã não tinha tomado essa decisão, porque no momento que eles tomarem a decisão, vamos construir a bomba, e apertarem Enter, Israel vai saber. E aí, o que aconteceu? Eles tomaram essa decisão de fazer em carta a punho, e durante 8 anos eles construíram o reator através de ordens escritas em cartas a caneta. E por isso que eles conseguiram esconder de Israel por tanto tempo. Por fim, depois desse ataque, esse general tomou a decisão, junto com o governo sírio, de não reconstruir o reator, porque eles poderiam ter tomado a decisão de reconstruir, assim como o Iraque decidiu não reconstruir em 81, e o Irã talvez tome a decisão de reconstruir ou não reconstruir agora. Esse general já não estava mais nessa área nuclear, viaja para sua casa de veraneio em Tartus, perto de onde é o reator. Está com a família inteira na varanda, jantando, e vem um tiro de alto mar na testa dele. E ele cai morto na frente da família. E aí o assunto morre. Ninguém sabe quem atirou nele, como atiraram nele, que precisão você precisa ter. Eu digo, aqui tem forças policiais, não é muito possível atirar na cabeça de alguém em alto mar, porque o mar balança, você está em solo. Eu não sei se veio alguém de dentro do mar, atirou e voltou. Esse capítulo da Síria está encerrado, depois começou a guerra civil na Síria e depois o governo do Assad morreu. Não tem como o Oriente Médio fabricar algo ou tomar uma decisão estratégica sem que Israel saiba. A questão agora é o que Israel vai fazer com isso. Antigamente Israel não fazia nada e esse mundo acabou. A nossa função aqui como comunidade a gente ainda vai, como o Caio falou, como o Samuel falou, passar por outras batalhas. Esse não é o fim da guerra, esse é o fim desta batalha. Pelo andar da carruagem vão haver outras batalhas com esse governo, com outros governos. E é nós que precisamos proteger a comunidade e proteger Israel, porque ninguém vai fazer isso por nós. Obrigado. Alguns segundinhos, consideração final, recado rápido. Não, você tem esquecido o ritual. O horário do Bom Retiro, o que você quer falar? Mas nós vamos adaptar para quem assiste. O prêmio Bom e Mau Retiro, você quer dar? Sim, mas vai chamar prêmio Bom Fim e Mau Fim. Porque nós estamos em Porto Alegre. Fique à vontade. Você quer dar primeiro? Não, por favor, você dá. Eu vou dar o Bom Fim para o nosso motorista do Uber, o Fábio Bonato. Pereira, que descobriu que é cristão novo. Não, isso segundo Samuel. Converteu o Fábio ao cristianismo novo. Olha. Então nós entramos no Uber lá e
li primeiro, falou, você é o Caio Blinder, né? Manhattan Connection, tal. E aí conheceu também o Samuel, né? E nós aquele papo, tentando resolver os problemas do Oriente Médio, não sei o que e tal. Quando ele chegou aqui, ele falou assim, escuta, eu sei que vocês são pessoas ocupadas, tal. Vocês podem me indicar um bom podcast em português para eu seguir o Oriente Médio? E nós, obviamente, nos vendemos, né? Fez o jabá, Caio Blinder? Esse é o Golfinho. A gente deu várias aulas de jabá pro Caio Blinder, ele agora está utilizando. Eu participei do Manhattan Connection, ele passou 3 blocos falando do podcast Levante, né, cara? E eu vou dar o prêmio Malfim para o trânsito de Porto Alegre, porque a gente veio de São Paulo achando que estava numa província super tranquila, que ia levar 10 minutos para vir mas levou 45 minutos, a tarde já tinha terminado. Mas sem esse Malfim, esse trânsito do fim do mundo, a gente não ia ter convertido o Fábio, o motorista. Carioca vem aqui achando que vai encontrar neve e tá calor aqui em Porto Alegre, né? Bom, André Lage, Caio Blinder, Samuel Felgas, eu sou Felipe Moura Brasil. Muito obrigado a todos que apareceram. Esse é o nosso podcast Levante. Como convidado, André Lage, aqui das Convidantes Brasil. Muito obrigado, Federação Israelita do Rio Grande do Sul. E a todos vocês, a gente recomenda que continuem acompanhando o podcast Levante no canal do YouTube da Stand With Us Brasil e nas nossas redes sociais. Sim, tem um recado aqui para orientar sobre o livro do Márcio, que a renda vai ser 100% revertida para o Centro de Educação e Memória do Holocausto da Stand With Us. A compra do livro é uma doação a partir de R$50. O autor Márcio Murglas, que eu não sei exatamente se pronuncia assim, é o nosso grande Márcio, que foi com a gente lá na Polônia, que tem uma história fantástica, a incomum história de um homem comum, um patriarca dele, contou pra gente lá no local de Auschwitz onde esteve. Vale a pena ler esse livro, tá aí disponível para vocês. Muito obrigado a todos. Eu li o livro em 1 hora, eu recomendo para todo mundo. Valeu, boa noite, bom trabalho. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição Rafael Burdman, direção e finalização Dinho Lima, identidade visual Camila Schmiliver.